Inicialmente, né, vou informar a todos que essa videoconferência nós vamos gravar para disponibilizar lá no nosso canal do YouTube, até porque a gente teve relatos de municípios que tiveram sem internet, que estavam sem internet, podem estar prejudicados, e aí a gente consegue oportunizar a que eles possam assistir em um outro momento. Então, só novamente falando, a nossa reunião de hoje, ela tem por objetivo passar em revista todo o formulário do Cadastro Único e o processo de coleta de dados para o CAD Único, ok? Ao final, então a gente concentra nessa parte inicial só focado na parte do CAD Único. Ao final, a gente pode estar tirando dúvidas das mais diversas possíveis que envolvam a gestão, que envolvam, inclusive, o novo o Auxílio Brasil, né, que está todo mundo aí nessa expectativa, vai, não vai, vai, não vai, quando é que vem, né, como é que vai ser, qual o valor, quais são os critérios, então, tudo ainda muito em aberto, tá certo? Valdeci, nosso colaborador da OC Assessoria, está aí conosco, vai estar dando uma participação também na apresentação do formulário para vocês. Valdeci, que está sempre presente aí com todos vocês aí, auxiliando no envio das listas, documentos, tirando dúvidas. É um grande colaborador aí da nossa assessoria, certo? Então, vamos lá, iniciando. Sim, é Otávio. Oi, sou eu, que foi? Pois não? Dúvida. O microfone estava aberto aí, se estivesse falando mal de mim, já ia dar problema. Eu vou deixar o microfone aí no mudo, conforme a gente... Coloca aí no mudo. Eu vou colocar, pronto, está no mudo já. iPhone. E também depois vocês mudam o nome lá no perfil. Aí. Tem um bocado aqui que está o Galaxy, iPhone de ano. Tem para mudar o nome lá no perfil para a gente saber quem é que está entrando. Beleza. Então vamos lá começar, pessoal. Vou fazer aqui a apresentação. Então, o formulário do Cadastro Único, ele tem esse formulário impresso. Primeiro ponto. Otávio, é obrigatório utilizar o formulário impresso? Não, não é mais obrigatório usar o formulário impresso. Se eu consigo, na minha estrutura, fazer o cadastramento direto no meu computador, não tem problema nenhum, não é mais obrigatório formulário impresso. Alguém acenou assim com a mão, quer fazer uma pergunta? Moto G20. Fez um acenozinho aí, disse que está sem áudio. Moto G20 eu não sei quem está falando, mas assim, o áudio todo mundo está me ouvindo, deve ser alguma configuração no seu computador, veja a questão do volume, certo? Do áudio aí, que os demais estão me ouvindo, não é isso? Né, Júnior? Está me ouvindo? Faça um ok assim na tela que eu estou lhe vendo aqui. Está me ouvindo aí, né, Júnior? Júnior? Expedito Medeiros? Tá, pronto. Mas não vi seu dedo, tem que fazer assim na tela. Sim, então não é obrigatório fazer esse formulário, até assim, para ficar claro, né? Então agora a gente vai ter que utilizar o formulário, não. Então, como é que funcionava, digamos assim, o processo de cadastramento? As pessoas vinham, né, lá nas unidades ou através da visita domiciliar, você fazia a entrevista, coletava todos os dados da pessoa, depois você inseria esses dados no sistema. Com a ampliação dos recursos tecnológicos, de internet, as prefeituras comprando mais computadores, e aí se montou estruturas para se coletar esses dados direto no computador. Então, assim, você evita, digamos assim, um retrabalho de coletar o dado manualmente, que é algo que de certa forma, despende tempo, para depois digitar. Então, assim, são dois processos. No momento em que você atende a família diretamente, com um entrevistador que está no seu computador, que acessa o CAD Único, que coleta os dados da família direto no seu formulário, que só vai atualizar os dados que não estão completos ou modificar aqueles que precisam ser alterados, você consegue ter uma eficiência de cadastramento e aí no seu processo muito maior, certo? Mas tem aqueles casos, mas eu vou fazer lá na zona rural.
para o pessoal não se deslocar, beleza, né? Aí o que é que você deve fazer? Você deve levar os formulários até o local onde você vai fazer o cadastramento, a revisão cadastral. Lá se coleta os dados de acordo com o que o formulário está pedindo. Depois, esses dados devem ser inseridos no sistema. Todos vocês têm aquele arquivo, né, onde ficam arquivados esses formulários do CAD1. Esses formulários, eles têm que ficar arquivados, no mínimo, até 5 anos da data da entrevista. Após 5 anos, eles não precisam ser mais arquivados, eles devem ser incinerados, né, triturados, incinerados, descartados, reciclados, né, como papel velho, enfim. E aí ficar só esses formulários mais novos, digamos assim. Os municípios organizam geralmente por bairro e dentro do bairro por ordem alfabética para ficar mais fácil a localização, certo? Então, esse é mais ou menos o processo. Você tem as duas formas, ou coleta diretamente no sistema, ou coleta através da entrevista no formulário físico e depois insere no sistema. De todo modo, é obrigatório a inclusão no sistema, porque é o que vai, digamos assim, validar e trazer esses dados. Hoje não, tem alguém falando aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, vamos lá. Inicialmente, para a gente começar aí a tratar dos assuntos, a gente vai dar algumas instruções desses itens iniciais. E Valdeci vai... Não, o bala fora também. Deixa eu mutar aqui o telefone de Maria Aureni. Certo? Pronto. Bem. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês abram o microfone e falam, eu tenho uma pergunta, estou com uma dúvida, certo? Mas no restante da reunião, vamos deixar os telefones mudos, que é para não atrapalhar aqui a condução. Beleza? Valdeci, pode iniciar aí. Bom dia a todos. Vamos começar pelas instruções que tem no próprio caderno verde. São as instruções gerais, para poder a gente revisar, para alguns revisar, para quem não conhece, vamos tomar conhecimento do que é, primeiro, família. Família é a unidade nuclear, composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras, que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas pela mesma, todas moradoras em um mesmo domicílio. RF, responsável pela unidade familiar, deve ser um dos componentes da família e morador do domicílio, com idade mínima de 16 anos. Recomenda-se que seja preferencialmente mulher. Não é que tenha que ser sempre a mulher, mas é que preferencialmente a gente prefere que a mulher seja a RF. Morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele residia na data da entrevista, ou embora ausente na data da entrevista, tem o domicílio como residência habitual e está internado ou abrigado em hospital, casa de saúde, asilo ou em outro estabelecimento similar por pelo menos 12 meses. Ou seja, se uma pessoa está ausente do domicílio, mas que não passou de 12 meses ausente, ele é considerado ainda morador do domicílio. Não esqueça também que as informações do formulário do cadastro único devem ser fornecidas pelo RF, pelo responsável pela unidade familiar. O responsável pela unidade familiar deverá obrigatoriamente apresentar CPF ou título de eleitor no ato da entrevista. Bom que seja sempre os dois, mas na ausência de um, o outro vai ser bem aceito. E só uma observação, que é importante lembrar aí a vocês, é que não é necessário pedir cópia de documentos, certo? Não é necessário pedir... Tu fecha teu áudio. Não é necessário pedir... Estão me ouvindo aí, né? Não é necessário pedir cópia de documentos, certo? Só os originais. Tem que ter pelo menos CPF ou título de eleitor. Um dos dois. Como o Valdeci disse, o ideal é que se tenha
todos os documentos. Se a pessoa apresentar CPF, de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, carteira de trabalho, todos os documentos vocês vão inserir lá naquela parte documental, certo? E é importante que não é necessário cópia, certo? Só isso, essa observação. Então, a gente deve exigir sempre a apresentação do documento oficial, né, do real, sem ser cópia. Não se deve fazer o cadastro através de apresentação de cópias, e sim da original. Os outros componentes da família devem apresentar, ao menos, um documento de identificação civil, certidão de nascimento, certidão de casamento e registro geral de identificação, RG, ou qualquer outro documento de identificação da pessoa, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, e todos aqueles documentos que é indicado no bloco 5. É importante a gente pedir a documentação completa, porque muitas vezes eles perdem o documento e precisa. Vai no Cade Único atrás da informação de um documento que ele perdeu. E se a gente tiver arquivado, a gente também pode prestar esse serviço. Você deve coletar os dados de todos os componentes da família moradora do domicílio, independentemente da apresentação de algum documento de identificação. A entrevista para a pessoa que não apresentou o documento deve ser feita normalmente e os quesitos relativos à documentação devem ser deixados em branco. Apesar do formulário ter sido preenchido, você deve avisar ao RF que o cadastramento só será concluído e a família incluída no cadastro único quando todos os componentes da família apresentarem ao menos um ou dois documentos de identificação. Isso aí é o seguinte, a pessoa que não tem documento, a gente pode incluir ela no cadastro. Só que tem mais ou menos um prazo de 30 dias que o cadastro fica aguardando que esses documentos sejam inseridos. Após isso, essa pessoa ela pode ser excluída do cadastro, a pessoa, e ela não é contabilizada como o quantitativo de famílias declarado pela RF. Os componentes da família que não apresentaram documento na entrevista devem retornar ao setor responsável pelo Cade Único no município, quando a documentação faltante para a complementação do cadastro da família. Caso algum componente da família não tenha nenhum documento, por não ter sido registrado ou não ter tirado a certidão de nascimento, o cadastramento poderá ser concluído e a família incluída no Cade Único, mas a pessoa não será contada, como falei, para o cálculo da renda per capita da família. Nestes casos, as pessoas sem registro e ou certidão de nascimento devem ser encaminhadas para o serviço de registro civil. Aí você encaminha para a rede, no caso, tem uma família que tenha 2 ou mais pessoas que não têm documento, você deve encaminhar para o CRAS para essa família ser acompanhada e que eles providenciem que sejam feitos esses documentos que estão faltando. É um dos serviços que nós, no Cade Único, também tem que fazer. No caso de povos indígenas e comunidades quilombolas, segundo critérios definidos pelo MDS, ou GMC, o responsável pela unidade familiar pode ser cadastrado com a apresentação de qualquer documento de identificação, não necessariamente o CPF ou o título de eleitor. E somente será atribuído o número de identificação social NIS às pessoas que apresentarem, pelo menos, um dos documentos de identificação. Ao fazer o lançamento no formulário, utilize caneta esferográfica de cor azul ou preto. Antes de efetuar o preenchimento, certifique-se de que a resposta está adequada às opções apresentadas pela pergunta. Os quesitos achurados não devem ser preenchidos. Para o registro, por meio de marcação de quadrícula, assinale com X, aquela que corresponde à resposta do entrevistado. Para os registros numéricos, utilize algarismo arábico, exemplo, 2, 5, 5, e faça o preenchimento começando da esquerda para a direita, deixando em branco as quadrículas que sobrarem. Para o registro alfabético, faça o preenchimento da esquerda para a direita, em letras de imprensa maiúscula, conforme o modelo apresentado no cabeçalho do formulário. Registre cada letra em uma única quadrícula, deixando uma em branco entre as palavras.
Se em qualquer parte do registro alfabético houver referências numéricas, escreva o número por extenso. As palavras podem ser cortadas ou mudar de linha, mas nunca poderá haver quadrícula em branco entre as letras de uma mesma palavra. Não utilize sinais de pontuação. Evite fazer abreviações, caso isso seja necessário. Mantenha sempre a primeira e a última palavra, abreviando somente as intermediárias. Ocorrendo marcação incorreta de uma quadrícula, anule-a com 2 traços paralelos e proceda à marcação correta. Caso, por qualquer motivo, houver erro no registro de letras ou algarismo, anule-os com 2 traços paralelos e faça o registro correto imediatamente acima do espaço correspondente. Caso ocorra erro de preenchimento ou alguma situação que inviabilize o registro das informações dos blocos 1, 2 e 3, anule com 2 traços paralelos e registre as informações em outro formulário principal, na presença do entrevistado, e continue a entrevista. O formulário anulado deve ser entregue ao gestor municipal. Não sendo possível efetuar a correção de um erro para uma pessoa, nos blocos 4 a 8, anule com 2 traços paralelos todos os registros do bloco onde ocorreu o equívoco e continue a entrevista no espaço do formulário reservado à pessoa seguinte. Caso isso não seja possível, utilize um formulário avulso de identificação de pessoa. Nesses casos, transcreva cuidadosamente todos os dados já coletados na presença do entrevistado. Então, vamos para o bloco 1, identificação e controle. O 1.01, Código Familiar, esse não é preenchido pelo entrevistador. Isso é o... Fazer uma observação, senhor. Só uma observação que é importante destacar para todos, assim, para quem está começando. O formulário, ele tem basicamente assim, são duas situações. Uma, onde eu coloco as informações do domicílio, ou seja, da casa, onde as pessoas moram, e outro ponto, que é onde eu coloco as informações das pessoas. Então, por exemplo, eu posso ter, logicamente, essas informações do domicílio. É uma só, uma informação do domicílio. E eu posso ter várias referente às pessoas. E eu vou ter também os formulários anexos, né? Digamos, o formulário ele só tem até 6 pessoas, mas eu tenho uma família mais numerosa. Aí tem o que a gente chama dos formulários avulsos. O avulso 1, referente ao domicílio, se for uma atualização, o avulso 2, referente às pessoas, tá certo? Aí aqui a gente vai entrar na primeira parte, que é as informações do domicílio. Essas orientações que Valdeci acabou de ler, a gente pode achar um pouco chato, mas assim, a leitura são questões objetivas que têm que ser colocadas. Como eu disse, se eu estou fazendo direto no sistema, eu não preciso, de certa forma, eu desconsidero tudo isso. Porque você não vai ter questão de rasurar, você não vai ter questão de passar traço, de erro. Não tem. Isso aqui volto a dizer, para aqueles casos onde a gente vai coletar a informação direto no formulário impresso, tá certo? Então, utilizar caneta, eu errei, aí eu passo 2 tracinhos horizontais, escrevo o número acima, eu errei aquela folha toda, aí eu traço 2 traçozinhos diagonais para dizer que aquela folha está anulada e por aí vai, certo? Então, voltemos aí, Valdeci. Então, identificação e controle. Esse código familiar 1.01, ele é preenchido automaticamente pelo sistema. Então, não precisa você, quando estiver digitando, né? Não precisa você botar isso. Já o F, né? Se for manuscrito, preenchido à mão, aí você vai ter que colocar, e aí tem o código do município. Essas partes de cima, o próprio sistema ele vai preencher, tá? Porque cada município, ele tem já registrado todos os dados. Então, se você está trabalhando em um determinado município, quando você começa a preencher, esses campos aí vão ser preenchidos automaticamente. No 1.07, modalidade da operação, aí você vai dizer, se é a primeira vez que a pessoa está sendo entrevistada para ser incluída no cadastro único, aí você vai colocar inclusão.
né? O 1. Ou se for uma atualização, aí vai ser o 2. Muito importante é esse 1.08, forma de coleta. O 1 sem visita domiciliar e o 2 com visita domiciliar. Esclarecendo só um ponto aqui. É importante que sempre haja um pouco de cadastro feito com visita domiciliar. Você vai até na casa porque a regulamentação diz que ao menos 20% dos cadastros total do município deverão ser feitos através de visita domiciliar. Então, se você marca sem visita domiciliar e com visita domiciliar, mas tem que ser o correto. Se você foi na casa, com visita. Se não foi na casa, sem visita. O formulário preenchido, você vai marcar sempre aí o principal e os que você usar. Se usar algum avulso, você marca. Avulso 1, avulso 2 é suplementar. O suplementar 1 é obrigatório que seja preenchido. A data, com certeza, aí é necessário que seja feito. O endereço da família, localidade. Muitos municípios confundem essa parte de localidade como sendo zona urbana, zona rural. Não é. Localidade é o bairro, é o nome da área onde está o domicílio. Sítio Beija-Flor, centro, algum nome que você tem, os bairros, o nome do bairro, você tem que colocar o nome do bairro, não a área onde está, se é rural ou se é urbana. Isso ajuda muito quando a gente vai puxar relatórios para a gente identificar o quantitativo de pessoas cadastradas num determinado bairro. Se você bota zona rural, a zona rural ela pode estar ao norte, ao leste, ao oeste e por aí vai. Então, muito importante. Localidade, o nome, centro, bairro Dom Pedro I, aí bota aí, nesse 1.11. No logradouro, aí vem o tipo. O sistema ele vai baixar um drop-down com várias opções de rua, avenida. Então, aí você só coloca o nome, se é rua, se é uma avenida, se é travessa. Aí você não coloca nada além disso, nesse 1.12. Geralmente vai ser rua, São José, aí é rua aí e São José vai ser depois. Por exemplo, 1.13, título, todo tipo de título. Se for santo, é são, é santa, pode ser também professor, pode ser general, como já tem aí. Então, nesse campo, você só coloca isso. Rua, lá no primeiro 1.12, no 1.13, São, e o nome, São Bento, São Tomé, aí é onde vem no 1.14 o nome do santo ou da autoridade ou do profissional que deram o nome dele. Valdeci Suzana quer fazer uma pergunta, não é isso? Bom dia. Bom dia, Suzana. Pode falar. Onde tem 1.11, que é a localidade. Você está ouvindo? Só um minuto, Suzana. Abra o seu... Na barrazinha de tarefa embaixo. Só um minuto, Suzana. Pode falar, Suzana. Pode falar. No 1.11, que tem localidade, geralmente nós colocamos, né, o nome do bairro, se for na cidade, centro ou bairro tal. Mas quando é zona rural, a gente coloca só zona rural ou pode colocar o nome do sítio, da localidade? Exatamente. Na localidade, você pode botar sítio Pitombeira, Jaqueira, o nome que tenha a área onde está localizado o domicílio, mas não coloca zona rural.
Porque zona rural ele vai pedir mais na frente, é uma outra identificação, tá? Então, localidade, a gente bota na cabeça bairro. Se for na zona rural que não está identificado como que seja um bairro, você cita o nome do sítio, fazenda, alguma coisa que identifique aquela localidade. Certo. Obrigada. Nada. Então, continuando, o logradouro, aí sim vem como falei, o nome da rua, o título sempre vai ser o nome da rua, se for um professor, como eu já disse, aí bota professor, general, prefeito, vice-prefeito, vereador, só nessa 1.13 só coloca isso. E o nome é o nome que vem realmente, né? Prefeito Heriberto lá das Contas, vereador Jailton, por aí vai. Vereador lá no 1.13 e no nome bota Jailton. Lá no 1.13, Santa, embaixo do nome Terezinha, bem destacado assim. Campo por campo é que a gente vai colocando, bota numa linha só. O número, aí não tem dúvida, né? Colocar o número se tiver, se não tiver, aí vai ter o espaço para botar aí SN, sem número, que é 1.16. No 1.17, complementar adicional, apartamento, casa. Muito difícil a gente vai ter no município pequeno, né, apartamentos. Mas se for o caso, a gente vai identificar também se esse domicílio é uma casa ou é um apartamento. Importante botar fundos, né? Muitas vezes a casa é feita o número 10 é a casa e nos fundos tem uma outra casa e a gente colocar fundos porque no caso da necessidade de uma visita domiciliar, eu tendo essa informação que é fundos, então número 10 tem fundo, a gente sabe que não é aquela primeira, é uma que está lá atrás. Por aí vai, lote, quadra, isso são o complemento para localizar o domicílio. O CEP do município, unidade territorial, essa aí vocês podem pular, porque isso aí nenhum município, ou quase nenhum, está cadastrado, estruturado para a gente ter essa referência aí de unidade territorial. O entrevistador, quando for manuscrito, aí você vai colocar o seu nome. Quando é no sistema, a gente vai colocar o CPF, quando clicar associar, ele vai aparecer o nome do entrevistador. Então, aí a gente tem no 1.21, nome do entrevistador, 1.22, CPF, manuscrito, o entrevistador deve assinar e colocar uma observaçãozinha aí. Às vezes é necessário que a gente coloque uma observação, quando é uma atualização, ou então um BPC, a gente bota inclusão de beneficiário, BPC, porque a renda vai ultrapassar, mas está dito aí porque foi. É uma observação que a gente pode estar colocando de acordo com a necessidade. Características do domicílio, né? No bloco 2, é tudo sobre o domicílio, né? A moradia em si. Aí, como eu falei anteriormente, urbana e rural, né? Local onde está situado o seu domicílio. Não é a localidade, não é o nome da localidade. Se ele está próximo da casa, da sede do município, ele vai ser considerado urbano, né? Se ele faz parte da da sede, é urbano. E se ele não for lá no sítio, no distrito fulano de tal, bem afastado, aí vai ser rural. Isso aí é que a gente coloca urbano-rural. Não confundir na localidade. Na localidade é o nome da localidade. E aqui é a área de onde está essa localidade. No 2.02, é a espécie do seu domicílio. Isso é bem importante para aqueles que ainda não sabem. O particular, ele está se referindo se é uma construção feita para moradia, né? Então, não tem nada a ver, particular é meu ou é alugado, não tem nada a ver com isso. O particular permanente é quando ele foi construído para servir de moradia. É uma casa que foi construída, seja de barro, seja de como foi, mas ela foi para ser uma residência. O particular improvisado é aquela moradia que é feita com
palhas com resto de construção, tábuas e por aí vai. Não é uma coisa que foi construída para ser uma residência, foi improvisado, né? Só dar uma observação aí, Valdeci. Fechou não. Sim, vamos lá. Só dar essa observação. Nesse campo, qual a espécie do seu domicílio? Particular permanente é quando, independente do tipo de material, ele foi feito para morar. Então, por exemplo, eu moro lá num barraco de lata, de resto de construção. Ele foi feito para morar, é particular permanente. Ah, mas a tábua se quebra, não é permanente. Mas aí esse é o grande ponto. Não é o material que foi utilizado para construir, é o objetivo daquela construção. Se o objetivo foi para moradia, é particular permanente. Agora, quando é o particular improvisado? Ah, eu estou morando num matadouro público abandonado. Eu estou morando numa escola abandonada, ou seja, aquele domicílio ele não foi feito inicialmente para moradia. Aí é particular improvisado. Ah, mas ele está morando numa escola que foi abandonada, mas essa escola é toda de tijolo, tem telha, tal. Não importa. Aquele local não foi feito originalmente para morar. Tem alguém com áudio aberto, por favor. Tem alguém com áudio aberto. Eu peço que deixe os microfones mudos, por favor, tá certo? Então, se eu estou morando lá num abatedouro abandonado, na escola abandonada, no hospital abandonado, é particular improvisado. Se eu estou morando em algum ambiente coletivo, por exemplo, um albergue, uma república, qualquer tipo de outro ambiente que demande a questão da coletividade, aí eu vou informar o coletivo. E outro ponto importante para a gente ressaltar é a questão dos saltos. Atentar que no próprio formulário ele vai dizendo, a depender da resposta que você informa, você vai passar para uma pergunta ou outra, tá certo? Ou seja, se eu respondo nessa 2.02, se eu respondo particular improvisado, automaticamente ele está me dizendo o quê? Passe para 3.01, ou seja, eu vou passar lá para essa 3.01. Então, eu não vou mais responder todas essas outras perguntas que ele faz aqui. Quantos cômodos estão servindo para dormir? Então, todos esses detalhes eu não preciso mais informar em virtude de que o próprio formulário está mandando eu fazer esse salto. Por quê? Porque essas outras perguntas aqui, a partir do 2.03, ele quer saber detalhes desse domicílio que a pessoa mora, desde que ele seja domicílio particular permanente. Aí, veja que depois ele vai perguntar qual é o tipo de material predominante do piso, qual é o tipo de material predominante na construção das paredes externas, e aí ele vai perguntar esse detalhamento. Aí eu vou dizer, é de madeira, é de palha, é de taipa, é de alvenaria, certo? Aí eu vou estar detalhando, certo? Então, só para, se alguém tiver alguma dúvida referente a esse 202, que é um dos campos que mais dá problema, né, Valdeci? É um dos campos que, às vezes, o pessoal, onde a gente vê que tem mais dificuldade, assim, não é dificuldade, mas é porque um conceito diferente que a gente precisa explicar bem. Então, só relembrando, particular permanente é aquele domicílio onde você mora que foi feito para moradia, independente do tipo de construção. Particular improvisado é aquele onde ele não foi feito inicialmente para moradia e eu estou utilizando como moradia. E coletivos são albergues, locais onde há o convívio coletivo dos moradores. Então, retomando,
No 203, quantos cômodos tem seu domicílio? O que é considerado cômodo? Toda área fechada onde o pessoal habita de fato. Muita gente quer, às vezes, considerar uma área aberta, uma varanda. Isso aí não é considerado cômodo. Cômodo é quarto, cozinha, banheiro, sala. Quantos cômodos estão servindo permanentemente de dormitório para os moradores do seu domicílio? Às vezes, a casa tem 5, 6 pessoas e só tem um quarto. Então, uma boa parte, estão dormindo na sala. Então, a gente tem que considerar os que dormem na sala como seja um ambiente usado como dormitório. Então, se tem um quarto e sala, mas tem gente que dorme na sala, então são 2, o quarto e a sala. Qual é o material predominante no piso do seu domicílio? Aí é muito simples, a gente pergunta, o chão é de cimento, é terra batida ou é cerâmica? E aí, de acordo com a resposta, a gente marca na quadrículazinha. 206. Qual o material predominante na construção das paredes externas do seu domicílio? Alvenaria, tijolo com revestimento, se é rebocado, né? Com revestimento. Se é sem revestimento, a gente pergunta, sua casa é rebocada por dentro, por fora? Se sim, aí é com revestimento. Se não, sem revestimento. E se for de madeira, de acordo com a resposta, você vai assinalar aí. Madeira aparelhada, taipa, etc. Taipa não revestida, porque mesmo sendo de taipa, ele pode ser rebocado e fica bonitinho. Mas aí você vai obedecer, né? Vai marcar de acordo com a resposta do entrevistado. O 207, outro material aí, se não for nenhuma dessas aí, vai ser outro material, e a gente não tem a opção a não ser marcar outro material. 207, seu domicílio tem água canalizada para pelo menos um cômodo? Sim, não. Né? O que é isso? Se você tem um cano que leva água para dentro de casa, e se dentro de casa tem pelo menos uma torneira, ou na pia, ou no banheiro, aí você vai marcar sim, o 207. 208, qual é a forma de abastecimento de água utilizada no seu domicílio? Rede geral de distribuição. Nós temos aqui a KR, mas tem pontos, tem município, ou interior de município, que ele tem uma água canalizada sem ser a KR. Aqui mesmo no município existe uns poços furados pela prefeitura e ela faz a canalização para todo aquele bairro. É rede geral de distribuição. Não é aquela que se paga, mas é considerada rede de distribuição. Se não, aí a opção tem poço nascente, cisterna ou outra forma. No seu domicílio ou propriedade, existe banheiro? Aí é uma pergunta, né? O banheiro, vamos considerar aquela construção feita para servir de banheiro, né? Muitas vezes tem lá fora feito alguma coisa de palha, de madeira, isso aí não considera, tá? De que forma é feito o escoamento do banheiro ou sanitário? Rede coletora de esgoto, aí isso aí é o saneamento, né? Saneamento para todo o município, na área onde esteja o domicílio, fossa séptica e fossa rudimentar. Na maioria absoluta das vezes, é fossa rudimentar, que é aquele buraco que se faz, às vezes com parede de tijolo, mas é rudimentar, não é uma coisa que é tratada, que é etc, etc. Então, na maioria, se não saneada, vai ser rudimentar. E tem as outras opções, que possa ter ainda em algum lugar, que é vala a céu aberto, direto para um rio ou lago, aí vai depender do que a pessoa responder de onde ela mora, a estrutura como é lá no domicílio dela. O lixo do seu domicílio é coletado diretamente? Se o carro da prefeitura passa regularmente coletando esse lixo, número 1. Se é indiretamente, o pessoal coloca num lixão ali perto, numa caçamba coletora, e depois é que é coletado. E a outra opção é queimada ou enterrada na propriedade. Né? Então, aí não tem muita dificuldade, mas é importante prestar atenção, porque esses são dados que subsidiam alguns programas de prefeitura, de estado, e até mesmo do governo federal. É jogado em terreno baldio, etc. De acordo com a resposta, aí tem várias opções. Qual é a forma de iluminação utilizada no seu domicílio? Elétrica com medidor próprio. Essa aí é aquela casa que tem o seu próprio relógio de medir a quantidade de energia consumida. Elétrica com medidor comunitário. Tem algumas áreas que tem uma série de casas assim e um medidor só que depois é rateado. É essa a segunda opção. E elétrica sem medidor.
aí puxa um fio de algum lugar, mas não tem uma medição do consumo. Aí tem a opção de óleo, querosene, e acredito que dificilmente haja ainda casa que funcione a óleo e a querosene. A vela e outra forma. Existe calçamento, pavimentação no trecho do logrador em frente ao domicílio? Total parcial não existe. Total é quando a rua toda ela está calçada. E parcial é que ainda falta completar o calçamento da rua. E que não existe porque ainda é na areia, no barro. Aí vamos para o bloco de família. Aqui você vai identificar... Mas só finalizando aqui. Então, inicialmente, a gente conclui essa parte das informações do domicílio. Então, vejam que esses dados são referentes à casa, né, em si. Então, está perguntando questões estruturais, questões de acesso à água, de saneamento, de coleta de lixo. E, lógico, o entrevistador talvez ele possa até ver, mas para que tudo isso? Justamente para a formulação das políticas públicas. Então, o cadastro único, ele tem um grande objetivo, que é a formulação de políticas públicas para a população. Então, até pensando do ponto de vista de gestão, né, para quem é gestor, para quem necessita implementar uma política, eu tenho esses dados no CAD único, a partir dele eu vou fomentar e planejar a minha política. Por exemplo, eu quero levar água para toda a minha população, seja através de distribuição geral, seja através de carro-pipa. Então, eu tenho no meu cadastro único onde é que o pessoal tem acesso à água canalizada, onde é que o pessoal está usando poço, onde é que o pessoal não tem. Então, isso é um fato muito importante, tá certo? E como o Valdeci colocou, assim, algumas perguntas, você que está entrevistando, você não vai só ler para ele. Muitas coisas a gente tem que meio que, não é induzir, mas é explicar para ele de que se trata, né? Por exemplo, às vezes você vai dizer para o entrevistado rede geral, ele não vai entender o que é rede geral de distribuição. E aí você tem que dizer, tem KR aqui, tem SAI? Não, tem não. É um poço que a gente tem uma bomba, aí dessa bomba liga aqui para a minha casa e daqui eu tenho minha água, entendeu? Então, é interessante ir fazendo essas, digamos assim, traduções, certo? Dentro desse bloco, né, desse bloco ainda falando do domicílio, a gente vai entrar agora nos dados da família, certo? Então, só retomando um pouquinho atrás, aquelas informações interessantes que eu estava falando, por exemplo, existem programas que a prefeitura fecha com o governo estadual para a construção de sanitários. Aí o cadastro único vai dizer quantos domicílios existem no município que não tem sanitário. Aí isso subsidia políticas públicas, programas para melhorar a condição de vida do nosso povo. Então, família. A família é indígena? Sim, não. Se ela for indígena, você vai aí preencher os outros campos referentes para identificar, né, a que povo indígena pertence a família, se ela reside em terra ou reserva indígena, por aí vai. Se não, ele já pula lá para o 3.05, que vai perguntar se a família é quilombola. Aí, mesma coisa do indígena. Se for, aí vai identificar o quilombo, que eles moram, que eles residem, e se não, vai pular para... Deixa eu ver. Então, se não, aí você vai pular para o 307, que vai falar da família que não é quilombola e que não é indígena. No 307, quantas pessoas moram no seu domicílio? Né? Então, você vai ter que fazer uma pergunta antecipada, porque às vezes, mas tem mais isso, tem mais um fulano, tem mais ciclano. Quantas? 3, 4, 6, 7, aí é o total de famílias que moram naquele domicílio. O 308, quantas famílias moram no seu domicílio? É possível, sim, que no mesmo domicílio tenham duas famílias, né, que são famílias conviventes. O cadastro único, ele permite
o registro de duas famílias no mesmo domicílio, desde que a segundo núcleo familiar ele tenha condições próprias, né? Ele tenha, mesmo que minimamente, mas ele tem como contribuir como um todo, né? Ajudar na feira, pagar água, luz, eles pagam em conjunto. Não a outra família, ela não pode ser dependente de um núcleo. Para considerar famílias conviventes, tem que ser famílias que elas contribuam igualmente ou não com o sustento da casa como um todo e o seu próprio. Então, pode ter, sim, no mesmo domicílio, duas famílias, né? O 309. Alguma pessoa dessa família que está internada ou abrigada em hospital, casa de saúde, asilo, etc., etc., há 12 meses ou mais, aí você vai assinalar se tem alguém que pertence àquela família, mas está fora mais de 12 meses, e você vai registrar se criança, e aí tem os detalhes, né? Criança e adolescente, 0 a 17 anos, jovem e adulto, 18 a 64 anos. Então, se houver, aí você vai dizer quantas, uma pessoa, duas, ou se não, o importante que eu talvez tenha esquecido atrás, se não tem que colocar, assinalar, preencher com X, aonde diz não tem, tá? Porque senão no sistema ele vai dar erro se você não marcar a negativa. Lista de componentes da família, moradores do domicílio. Preenchendo a mão, você tem a opção aí de até 12. O caderno talvez não chegue a 12, mas aí são 6. Aí vai entrar as folhas avulsas de pessoas, né? O nome completo aí, a referência, porque aí já esse número é o número de ordem que você vai colocar. Primeiro, geralmente, deve ser a RF. Cônjuge, depois do mais velho para o mais novo. É uma regrazinha antiga, que o sistema já não liga muito para isso, mas é. Primeiro e segundo nome não precisa ficar. Aí é só a identificação. Primeiro e segundo nome para ir identificando, para não botar o nome completo, que não vai caber mesmo. No 3.10, a família normalmente tem despesas mensais com a energia elétrica, né? Se tiver aquele comprovante da conta de luz, você coloca aquilo que está lá. Então, ela declara. Muitas vezes ele diz, esse mês veio alto, mas geralmente é menos, então geralmente é mais. Então, é autodeclaratório. Você primeiro tem que ouvir a pessoa responder. Aí você bota o valor, veja que já tem o vírgula 00, então você vai botar o valor cheio aí, 12, só bota o número 12, R$12, R$40, e por aí vai. Mesma coisa para água e esgoto, se ela paga água, o quanto paga. Se ela cozinha a gás, o que é que eu oriento? Você vai botar aqui 105, R$115, mas se ela passar 2 meses com gás, ela não vai ter essa despesa mensal. Então, você divide o valor do bujão, então 155, você bota aí, R$60, que é o que ela vai gastar por mês. Juntar para poder, após 2 meses, comprar o gás. Alimentação, higiene e limpeza. Aqui é muito complicado na entrevista, porque o entrevistado não entende bem. Muitas vezes ele nem sabe porque compra de pedaço. Mas aí a gente tenta ver, no geral, o senhor gastaria com R$100, com R$200, o senhor compraria as suas coisas que precisa durante o mês, porque eles têm dificuldade de fazer essa continha na cabeça quando a gente pergunta alimentação, higiene e limpeza. Aí, para a gente simplificar e ter uma resposta mais ou menos, a sua feira, no geral, de comida a sabão, o senhor gasta quanto por mês? Aí a gente vai conseguir ter uma resposta razoável. Transporte. Esse transporte a gente só pergunta se ele gasta diariamente, despesa com transporte. Esporadicamente, não. Só quando ele vai receber dinheiro. Então, é uma coisa que ele... E às vezes pode até pegar uma carona. Então, esse transporte é mais ligado àquele transporte que, rotineiramente, a pessoa tem que ter despesa com transporte. O aluguel, aí não tem dúvida se a casa é alugada ou se é própria. Você paga aluguel, quanto? Aí coloca aí. Medicamentos de uso regular.
O medicamento de uso regular é aquele medicamento que ele compra, que ele não pega da prefeitura e que tem que ter todo mês para controle ou tratamento de alguma doença. Não é um remédio para gripe, não é um remédio para dor esporádica. É remédio de uso regular. Tá? Então, um remédio, quem tem diabetes, às vezes tem que estar tomando esse remédio sempre. É isso, pressão alta, etc. Coisas desse tipo. Não aqueles remédios que a gente só compra quando há necessidade. O 3.11, esse a gente não coloca. Tá? Isso aí a gente deixa para uma referência da área de saúde e tal, e geralmente a gente ainda não está estruturado para a gente estar colocando isso aí. Em alguns municípios, sim, tem, mas na maioria não tem. O CRAS, de referência. O que vocês podem ver é com as secretarias de saúde, vocês pegaram essa lista, né? E aí ter esses dados para informar. Então, tem aquelas unidades de estratégia de saúde da família, né, os postos de saúde, e aí geralmente os municípios constroem uma tabela e essa tabela já é levada lá para o momento do cadastramento. Então, eu vou lá para a zona rural, tá. Então, previamente, eu já tenho que dizer aos meus entrevistadores, essa localidade aí é atendida por essa unidade de saúde e o código é esse, certo? Aí fica mais fácil de identificar. Ok, e o CRAS de referência é uma questão bem interessante, isso aí, o Otávio falou. Aqui eu evito de colocar, por causa tem muita gente que muda muito de lugar, às vezes está numa localidade para outra, aí isso aí tem que estar alterando também o tempo todo, mas é interessante, se você tiver essa informação, que coloque já previamente. Agora vamos para o bloco de identificação da pessoa. Quer falar alguma coisa? Finalizando essa parte da identificação da pessoa, ou do domicílio, aí agora a gente vai para uma parte repetitiva. A pessoa, se tiver 10 pessoas, vai ser o mesmo formulário para todo mundo. Tem alguém aqui com o microfone aberto? Está aqui, pronto. Então, vai ser todo mundo pronto, já desliguei. O áudio aqui de Rian estava aberto. Então, vai ser, se eu tenho 10 pessoas na casa, vão ser 10 vezes esse mesmo formulário. Vou repetir ele as 10 vezes, tá certo? Então, a gente vai agora para essa identificação da pessoa. Pode continuar, Luciano. Chegou um dos pontos importantes, porque aí diz respeito diretamente a cada membro da família, né? Muitas vezes o RF não é o 01, mas aí também é um sistema que vai colocar essa numeração. Se for manuscrito e se você tiver incluindo a família, então essa primeira pessoa deve ser o RF, de acordo com aquilo que a gente colocou lá, o nome das pessoas, RF, cônjuge, mais velho, e até o mais novo. A gente obedece aquela ordem lá na frente, tá? Então, esse número de ordem, quem vai colocar é o sistema, e a identificação da pessoa, nome completo. Lembre que lá, manuscritamente, você vai dar um espaço, só entre uma palavra e outra, tá? E evitar ao máximo abreviações. Se tiver que abreviar, abrevia os nomes intermediários, não o primeiro nem o último. E aí você coloca o nome completo da família de acordo com o RG. Tá? É bom também ver nesse momento, se o RG já tiver CPF, tudo bem. Mas se for aquelas pessoas que ainda têm o CPF à parte, a gente pegar o nome como está no CPF, porque ele vai dar incompatibilidade se o RG tiver de um jeito e o CPF de outro. Então, é importante a gente dar essa olhada. Aí, voltando a dizer, se o RG já tiver o CPF, aí a gente já vai um pouco mais tranquilo que está certo. O número do NIS você não tem como colocar, que é o sistema que vai gerar o NIS, né? Isso aí vai ser automático pelo sistema. O apelido, né? Geralmente, Manuel pode ser chamado de Mané ou outras coisas. A gente coloca aí, porque a gente sabe que no interior as pessoas conhecem por apelido e não pelo nome. Se você chega lá o nome Valdeci Bezerra Duarte, quem é isso? Não, é Duarte. Pronto, já é Duarte. Ah, sei, mora ali. É dessa forma como a gente chega na casa das pessoas com mais facilidade no nosso interior. Então, o apelido, geralmente, é ele que vai dizer, e a gente, para facilitar esse apelido, a gente pergunta,
como é que esse seu Antônio é conhecido na área? Como o seu Antônio mesmo, ele tem algum outro nome. Aí vão dizer, Antônio lá do Canavial, Antônio lá não sei, de alguma coisa assim. Aí vocês colocam essa identificação à parte. Sexo, importante, né? Masculino e feminino. Tem aquela questão de como a pessoa se identifica, de como a pessoa se declara. Tem que obedecer ao que ele diz. Data de nascimento, dia, mês e ano separado, aí não tem como errar. Relação de parentesco com a pessoa do RF. Então, essa pessoa que está entrevistando, se for RF, já marca aí de cara o número 1. Se for o cônjuge, número 2. Filho, 3, e aí a gente tem todas as pessoas possíveis de ser marcada o parentesco dela com relação ao responsável pela família. Não parente, outro parente, né? Possa ser que tenha primo do primo, aí não é outro parente, ou então uma pessoa que está morando lá, mas não tem nível de parentesco com relação nenhuma com a RF. Cor ou raça? Branca, preta, amarela, parda, indígena. Essa questão aí é a seguinte, autodeclaratória, tá? Valdeci, dar um lembrete que é importante, até nesse ponto que o Valdeci acabou de tocar da autodeclaração. Todas as informações do cadastro são autodeclaratórias, certo? Existem mecanismos de fiscalização e controle em caso de haver algum indício de irregularidade ou indícios de omissão de informações ou prestação de informações falsas, certo? Mas não é papel do entrevistador estar questionando o informado pela família. Então, tomando essa questão da raça, né? Da cor-raça. Qual é a sua cor-raça? Muita gente, eu já fiz processo de entrevista, a pessoa, não sei. Aí eu digo, olha, aqui a gente tem branca, preta, amarela, parda ou indígena. Ela, eu acho que eu sou pardo. Digamos que essa pessoa seja negra, né? Você olha, seja uma pessoa negra. Mas se ela chegou e disse, não, eu sou parda, você vai informar parda, certo? Então, é uma informação autodeclaratória, até para não... Você não deve confrontar, nem na questão a gente vai discutir na questão da renda, na questão também dos gastos, você pode orientar, você pode explicar, mas você não pode duvidar, digamos assim, ou questionar a resposta dela no sentido de querer que a pessoa mude sua resposta, tá certo? Só essa observação. Nesse ponto aí que eu estava falando, é bem interessante, é autodeclaratório mesmo. E como é que a gente pergunta isso, né? A pessoa preta, está na sua frente, mas você tem que perguntar, porque você tem que ouvir como ela se acha, como ela se declara. Embora para você seja preta, mas ela pode dizer, eu sou parda, ou pode dizer, eu sou branca, você vai colocar, não tem o que duvidar, nem o que contrariar. Nome da mãe completo, né? O 4.09, completo do jeito que está no RG ou na certidão de nascimento. Tá? Uma outra coisa, eu geralmente dispenso a certidão de nascimento quando a pessoa apresenta o RG, porque a partir do momento que a pessoa tem RG, todos os documentos dali para frente é baseado no RG. Né? Pode ter havido alguma mudança do certidão de nascimento para o RG, e se a gente se prender no RG, ele vai conflitar. Então, sendo adulto ou já um adolescente, tendo RG, a gente se prende nas informações do RG. Nome completo da mãe. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a mãe, quando registrou o primeiro menino, ela ainda estava no nome de solteira e casou depois. Aí no RG já vai estar o nome de casado da mãe, né? Não como está no certidão de nascimento, porque existe uma ratificação do nome. Nome completo da mãe, 4.09, o nome completo do pai, tá? Se não tiver o nome do pai, lembre-se de marcar a negativa, não sabe. 4.11, onde nasceu? Neste município. Se você clica, se foi no município que você está fazendo a entrevista, aí ele já vai bloquear o campo 4.12, e ele já vai passar diretamente para o 4.15, tá? Então, se
não foi nesse município, em outro município, aí você vai ter que clicar aí e proceder com a identificação. Se é o estado, ele vai abrir o nome do estado e o nome do município daquele estado que a pessoa nasceu. Mesmo que seja Rio Grande do Norte, se não foi no município, ele vai pedir isso. 4.14. Em que país estrangeiro? Isso, uma vez eu sigo aí o grupo de muita gente aí, e a pessoa estava em dúvida como é que faz com o estrangeiro. É o mesmo jeito. Desde que ele tenha alguma documentação nacional, ele vai ser o cadastramento da mesma forma, tá? Por exemplo, a gente pode ter uma possibilidade de você estar cadastrando um venezuelano. Então, ele vai ter a sua identidade feita pela Polícia Federal quando ele entrou no Brasil, e você vai entrar com os dados que constam naquele documento. E aqui, em que país esse estrangeiro nasceu, se ele for estrangeiro, você vai, de acordo com o documento, identificar a nação de nascimento dessa pessoa. Nascimento, 4.15. Nascimento foi registrado em cartório, etc. Aquela questão da certidão de nascimento do RG. A gente marca o 1 se ela só tem a certidão de nascimento, mas se ela tem o RG, aí a gente já marca o número 2. Sim, mas não tem certidão de nascimento. Porque lá na página seguinte, as informações referentes à certidão de nascimento, elas vão estar bloqueadas, sem acesso, porque ela vai abrir só a partir do RG. E se for do certidão de nascimento, ela vai abrir toda aquela identificação necessária que consta na certidão de nascimento, que hoje ela, inclusive, é um código, né, um número bem grande, que seria um código de barra, que a gente tem que digitar direitinho aquilo ali, senão ele vai ficar sem aceitar. Se a pessoa for um indígena, aí ele tem esses documentos aí, no campo 3, que é se tem RANI, né, e se não tem RANI. Aí ele vai estar esse documento e você vai colocar os dados que constam no documento que ele apresentar. Partindo para o bloco de documentos. Como falado, se for registrar a certidão de nascimento, então você vai clicar nascimento ou casamento e vai entrar com os dados que constam neste documento. Tá? O nome do cartório, geralmente é lá embaixo, logo próximo da data de emissão. Você vai colocar o nome do cartório, é muito importante a data, porque se for uma certidão de nascimento antes de 2010, eu acho, ela não vai ter aquela numeração toda como código de barra, é diferente. E se for depois, ela vai abrir os campos necessários de acordo com a data dessa certidão de nascimento. Por exemplo, se você entra com aquele número enorme, aí não vai ter número de livro, não vai ter número de folha, etc., etc., porque aquele número já contempla todas essas outras informações. O estado de registro, o município de registro, aí não tem muito dificuldade. Data de registro, muito importante, né? Colocar isso aí. Aí mais para baixo nós temos CPF, né? Ele começa com CPF, que hoje não, sempre foi o documento mais importante, e mesmo os recém-nascidos que tenham acabado de ser emitido a certidão de nascimento, ele já vem com o CPF, e a gente já coloca aí o CPF. Se for já de maior, vai ter o RG, então é importante a gente botar o RG no campo 1, o número do RG, no 2 o complemento, primeira via, não, mas se for segunda via, a gente bota um 2 e bota o nome via, e a data de emissão é importante, tá? O estado que foi emitido e a sigla do órgão emissor. Geralmente, 99% é SSP, né? A não ser que seja um militar, que a gente vai colocar a identificação do órgão emissor de acordo com o que está na identidade. Mas normal, né, vai ser SSP. Dados da carteira de trabalho. É muito importante ter isso, porque, como eu falei lá no início, quando a gente coloca todos os dados documentais da pessoa, a gente tanto pode prestar um serviço importante para ele perdeu a documentação, aí precisa do número para poder informar em algum lugar, pegar uma segunda via, e a gente vai ter isso aí registrado, tá? Então, dados da carteira de trabalho, o número dela ela vem a série, isso aí é fácil, e a data de emissão, geralmente, na outra página, tem já no final. O estado onde foi emitido, né? Muitas vezes
tem gente de outros estados, é importante a gente atentar para isso, para não botar e atrapalhar a informação. Título de eleitor, importante, então, esse aqui é tão importante quanto o CPF, tá? Não é para saber onde ele vota, mas é porque é um documento oficial nacional, né? E, terminando a parte do documento, a gente vai para o bloco de pessoas com deficiência. Alguma observação? Não, só fechar o microfone. Só essa questão de documentos que, assim, não tem muito o que traduzir, né? Data é data, número é número, série é série, é só ter esse cuidado de coletar todos os dados. Quando você tiver, por exemplo, carteira de trabalho, você não pegar só o número da carteira, você tem que pegar a série, tem que pegar a data de emissão, tem que pegar o estado emissor, senão ele não fecha, né? Todos os dados são obrigatórios. Então, e quanto mais documentos tiver, melhor, ok? Então, importante esse cuidado. Pode seguir, vamos. Pessoa com deficiência. Aqui você vai assinalar se essa pessoa desse bloco, né, pode ser RF, pode ser um filho, um cônjuge, qualquer pessoa, né? Porque, como o Otávio falou, você vai preencher todo esse bloco para cada membro do domicílio, né? Que mora no domicílio. Então, pessoa com deficiência. Aí, o 6.01, ele tem alguma deficiência permanente que limita as suas atividades habituais? Veja bem o detalhe, né? Uma deficiência permanente. Aí, se sim, você vai clicar sim, e depois vai falar sobre tentar identificar o problema. Que ele pode ser cegueira, surdez, deficiência física, síndrome de Down, baixa visão. Às vezes tem uma deficiência que aqui a gente não encontra a relação direta com o que a pessoa está declarando. Então, a gente bota no mais aproximado. O mais importante é a gente botar no mais aproximado e no campo seguinte, que é o 6.03, você dizer se essa deficiência, que é permanente, porque só marca aqui se for permanente, não adianta que ele leve uma topada, está sem poder andar, mas depois ele vai voltar a andar. Isso não é deficiência. Deficiência é aquela que é permanente, que já nasceu ou que ficou devido a alguma situação que aconteceu depois. Então, é importante marcar nesse 603 se essa pessoa precisa de cuidado, né? Permanente de terceiros. Se não, é uma deficiência permanente, mas ele se vira. Está numa cadeira de roda, mas se vira, faz tudo. Então, marca não. E se sim, aí se é alguém da família, são aqueles que têm que ter um cuidado permanente, que para a pessoa sair de casa tem que deixar outro olhando, e tem esses detalhezinhos que você, olhando aqui as perguntas, você vai saber identificar e perguntar, né? Sim, de cuidador especializado, sim, de vizinho, etc, etc. Então, marca de acordo com o que a pessoa declarou. Vamos agora para o bloco de escolaridade. Sim, no bloco anterior, é importante, se a pessoa é BPC, né? Ela é beneficiária do benefício de prestação continuada, marcar ali a deficiência, tá, gente? Escolaridade, né? Sabe ler e escrever? Muita gente diz, eu escrevo difícil, mas escrevo. Então, sabe. Né? Para o Brasil, a pessoa lê um A, já sabe ler. Né? Na verdade, a gente precisaria de muito mais do que isso. Então, se ela sabe ler e escrever, sim. Aí, se sim, aí vem para as opções. Né? Frequenta escola ou creche. Se ela frequenta, dependendo da idade da pessoa, você vai marcar aí. Né? E se for um adulto, RF, aí você vai pular isso aí, vai só para aqui, ó. Não, já frequentou. Né? Então, ela não frequenta, mas já frequentou. Aí vai pular para o 709. Mas se for uma pessoa que está estudando, no caso que não seja RF, como esse formulário vai ser para todos, aí você vai ter que identificar a escola da pessoa que estuda. É importante que saiba do INEP. Pegar no município aí uma lista de todas as escolas com os INEPs. Né? Porque o INEP, quando você digita o INEP, aí ele já vai colocar o nome automaticamente da escola lá em cima. Se for manuscrito lá no interior sem internet, vai ter que botar o nome da escola e procurar saber o INEP, porque quando for jogar para o sistema, no computador, ele vai pedir o INEP, tá? Aí você vem, nome da escola, se essa escola é no próprio município,
E aqui você também tem uma forma de buscar quando for digitar, se não tiver o conhecimento do INEP. Que você coloca aí o estado, depois o município, aí ele vai dar a opção de você clicar se é zona rural ou é urbana, aí ele vai listar as escolas de acordo com o que tiver registrado no INEP, se você não souber antecipadamente o INEP da escola. Mas é muito importante que procure saber o INEP através da Secretaria de Educação. Coloca o INEP, só mais... Aí identifica lá, qual o curso que frequenta. Hoje não existe mais série, tudo é ano, né? Então, você vai ver, se for uma criança, você vai colocar creche, aí já não vai preencher mais nada, né? Pré-escola, etc, etc. Mas se ela está fazendo o item 5, que é ensino fundamental regular, duração de 9 anos. Então, você clica aí e no bloco seguinte, 708, o campo seguinte, 708, você vai anotar o ano que a pessoa está estudando. 5º ano, 7º ano. É importante isso aí, porque aí faz parte do acompanhamento das condicionalidades. A informação da escola, o ano, é bom a gente deixar isso aí bem redondinho, bem informado. Para pessoas que não frequentam, mas que já frequentou, também tem a informação de você colocar aí a opção. O item 5, de 5ª a 8ª série, ou se dependendo da idade da pessoa, vai no item 5. Se for uma pessoa mais nova, já é no item 6, que só contabiliza ano, né? Só fala de anos, não de série. Então, você marca aí, e no campo seguinte, o 7.10, faltar, pessoal. Aí você vai colocar o ano, ou a série, mas aí você só fala de primeiro, segundo, então, primeiro ano, segundo ano. Você prestar atenção no seguinte, se for o 5º ano e ela concluiu, aí você vai colocar no 7.11, sim, concluiu. No 2, ou não concluiu. Porque, às vezes, a pessoa está no 5º ano, mas não concluiu, só estudou até ali, mas não chegou a concluir. Né? Ela entrou no 5º ano, mas não concluiu o 5º ano, então você marca que não concluiu. Agora vamos para a parte de remuneração. Alguma coisa sobre a escolaridade? Então, a remuneração, você só registra as pessoas acima de 14 anos, né? O campo 801, ele pergunta, na semana passada trabalhou? Sim. Se sim, aí você coloca sim. Se não, aí você já vai para o campo seguinte, 802. Então, se trabalhou, aí você vai para o 803. Esse trabalho principal que exerceu foi na agricultura, criação de animais, pesca ou coleta de extração vegetal, etc. Então, se ele trabalhou aonde? Se é auxiliar de pedreiro, marca não no 803. Se foi alguma coisa ligada à agricultura, à criação de animais, etc., pesca, aí marca sim. Isso é importante também para a formação, para subsidiar políticas direcionadas para essa população. E é muito importante, principalmente para o pessoal que trabalha na agricultura, os agricultores, pessoal que tem aquelas questões de sindicato, essas coisas, de informar corretamente. Então, às vezes, as pessoas, como forma de... Eles têm medo, né? O usuário ele tem muito medo, às vezes, de informar que trabalha, porque acha que pode prejudicar o benefício, vai deixar de receber. Só que, às vezes, ele precisa depois de uma comprovação para dizer que ele é agricultor, para tirar uma DAP, para uma requisição de uma aposentadoria. E o formulário do cadastro único ele tem, por vezes, sido solicitado para a apresentação dessas provas. Então, se você informa que não trabalha, né, aqui você informa tudo não, como é que o usuário vai comprovar, né, essa atividade profissional na agricultura? Então, é importante esclarecer, olha, se você trabalha na zona rural, se você
por menos que você ganhe, se eu planto um feijãozinho, planta lá o milho, vende, cria um porco, cria uma galinha, cria uma cabeça de gado, 2, 3, vai colocar lá que a atividade é na agricultura, né? Vai colocar trabalhador temporário em área rural, ou trabalhador por conta própria, né? Do jeito que ele informar, certo? Então, é importante essa qualificação. E lembrar ao usuário, assim, olha, dizer que trabalha e colocar uma renda não vai deixar de receber o benefício, porque muitas vezes essa renda é muito baixa, às vezes as pessoas ganham R$ 200 por mês, R$ 300 por mês, R$ 400 por mês. Quando vai dividir esse valor, né? O cara que faz bico, faz 2, 3 bicos por semana, um bico de 40, 50 reais, chega no final do mês, junta lá R$ 40 ou R$ 400. Quando você vai dividir pela quantidade de pessoas da casa, essa família está na extrema pobreza ainda. Então, é ter esse cuidado, né? Porque a maioria, quando chega nessa questão da renda, não, é tudo não, né? Então, ter esse cuidado aí para observar quando for informar a questão da remuneração. Continuando aqui, aí você, como o Otávio falou, identificar se a pessoa tem a atividade dela está ligada ao campo, à pesca, a rio, etc. É importante marcar. No 804, nesse trabalho principal, era trabalhador por conta própria, bico, autônomo. Isso aí se aplica a pessoas que realmente plantam para si, mesmo que seja agricultor, e que o que ele planta, ele vai fazer algum rendimento com aquilo. Então, ele é autônomo. Serve também para quem é pedreiro que não trabalha em construtora, que faz aquele serviço de reparo em casa, etc. Então, o bico autônomo são pessoas que não estão regulamentada, com carteira assinada, etc. e tal, que faz esporadicamente um serviço ou outro, mas que durante no período do mês sempre faz algum trabalho, sempre tem algum rendimento. Aí marca isso. Caso contrário, vem trabalhador temporário em área rural. Isso aí se aplica àquele pessoal que trabalha em usina, que vai para fazer naquele período de corte, né? A usina chama e trabalha por 3, 4 meses, estourando 5, 6 meses. Aí a gente marca esse aí, trabalhador temporário em área rural. O bico, aquele que trabalha para si, ele não é temporário, ele é contínuo. Ele faz sua criação de frango lá no quintal, etc., é direto. O temporário em área rural são pessoas que são contratadas para fazer uma colheita, isso aqui na nossa área, o que a gente fala mais na cana-de-açúcar mesmo, corte, etc., que eles são contratados por 3, 4 meses, e às vezes até um dinheiro bom, mas só são durante 4 meses. Empregado sem carteira de trabalho assinada, então registrar, né? Tem muita gente que trabalha no mercadinho de fulano, na oficina de ciclano, etc., mas não tem carteira assinada. Então a gente marca aí e coloca lá embaixo o valor que ele declarar que recebe. Empregado com mais acima um pouquinho ainda. Empregado com carteira de trabalho assinada, aí não tem dúvida, né? Você pega a carteira dele, vai olhar e vai registrar o que está lá na carteira. Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada, é importante. Tem gente que faz aqueles trabalhos esporádicos, vai lá um dia, trabalha, esse não é o doméstico. O trabalhador doméstico é aquele que ele está numa casa continuadamente, nos dias da semana, e muitas vezes sem carteira assinada ainda, mas também pode ter esse mesmo trabalho com carteira assinada. Trabalhador não remunerado. Aí existe algumas situações ainda que pode ter esse perfil aí, que são aquelas pessoas que trabalham, mas em troca de uma outra coisa que não seja dinheiro. O militar é o servidor público, né? Isso aí foi empregado da prefeitura, mesmo que seja contratado, mesmo que seja comissionado, e, claro, que o efetivo. E, se ele for militar, marca esse ponto aí. Empregador são aqueles que, de alguma forma, ele paga alguém para trabalhar em alguma atividade comercial ou empresarial que ele tenha. Estagiário, aprendiz. Então, tem várias opções que você pode marcar de acordo com o que é declarado ou que apresente algum documento que comprove essa situação. Não necessariamente tem que apresentar um documento, é autodeclaratório, mais uma vez eu digo.
O 805, no mês passado, recebeu a remuneração de trabalho? Sim. Resiste o valor bruto, né? Recebi R$ 1.100 no salário mínimo, R$ 500, o que for. De acordo com a atividade lá em cima, ele vai dizer aqui o valor que ele recebeu no mês passado. Teve trabalho remunerado nos últimos 12 meses? Isso aí é um pouquinho meio complexo. Porque se você botar lá 1.100 e dizer que só foi um mês, aí a situação dele atual talvez não reflita a realidade. Mas seguindo o formulário, nós vamos dizer que quantos meses, né? Teve trabalho remunerado nos últimos 12 meses? Sim. Aí você vai botar a quantidade de meses. Quantos meses trabalhou nesse período? Nos últimos 12 meses, quantos meses trabalhou? Se é carteira assinada, a gente pode estar jogando aí já 12. Né? O autônomo, o bico, aí também a gente vai colocar 12, porque é continuada essa atividade. Agora, aquele que é temporário em área rural, aí você vai colocar a quantidade de meses que ele declarou que trabalhou na usina X, na empresa tal, por um período de 4 ou 5 meses. Eu acho que esse campo se presta mais para isso, para a gente determinar aquele trabalhador temporário. Qual foi a remuneração total, né, bruta, de todos os trabalhos recebidos? Então, se ele trabalhou como referência esse de temporário, se ele trabalhou nesses 4 meses, ele ganhou aí 4, 5 mil, você vai botar esse valor de 5 mil e a quantidade de meses que ele trabalhou. Tá? E o sistema vai... Sim. Só fazer uma explicação mais detalhada. Então, vamos lá, pessoal. Como é que é calculada a renda per capita do cadastro único? Para vocês terem tranquilidade nessa informação. Ele vai pegar o valor que você ganhou, total, vai dividir por 12, né? No caso, ele vai pegar essa remuneração, vai dividir por 12, depois vai dividir pela quantidade de pessoas da casa. Então, por exemplo, porque lá você vai, assim, a questão tem pessoas que trabalham em atividade temporária, que trabalhou 3 meses, trabalhou 4 meses, e o resto do ano ficou sem trabalhar. Então, não tem problema, porque ele vai pegar esse valor que você ganhou lá nos 4 meses, nos 5 meses, ele vai ver que você é um trabalhador temporário e vai dividir por 12. Então, se eu ganho lá, eu ganhei, porque às vezes a gente fica com medo desse valor total, né? R$5 mil, vixe Maria, não vou ter direito a nada, certo? Mas 5 mil dividido por 12 e dividido por 5 pessoas que eu tenho na casa, quanto é que vai dar de renda per capita? Então, é só ter esse cuidado. E aí a gente tem as outras remunerações, né? Que são as ajudas, né? Por exemplo, não, meu pai me dá o gás todo mês, aí todo mês é um botijão de gás? Então ele dá aí R$100 todo mês para ele comprar o botijão. Ele tem BPC, aposentadoria, seguro-desemprego, pensão ou outras formas. Lembrando que é muito importante essas informações estarem corretas. Por quê? Porque hoje o governo federal ele detém um banco de dados enorme dos sistemas oficiais. Então, se alguém recebe um seguro-desemprego, se alguém recebe pensão alimentícia, se alguém recebe BPC, não adianta. Se o usuário botar que não recebe, o sistema vai cruzar os dados, ele vai ter, por exemplo, o próprio benefício pode ser bloqueado e ele vai vir na lista de averiguação cadastral. Como a gente está falando para entrevistador, o que é que a gente lembra? Que informe ao usuário, olha, essas informações a gente tem que colocar, porque senão você pode ter algum tipo de problema no futuro referente a essa questão da sua remuneração, certo? Mais algum ponto da remuneração, Valdeci? Não, nessa questão de notícia, tem que ser colocado... Está delegado o microfone. Com relação à remuneração, complementando aí o que o Otávio falou, né? A questão da ajuda de não morador. O que eu não considero ajuda é quando ele recebe a comida pronta, mas se ela recebe uma cesta básica, por menor que seja, é uma ajuda. Então, a gente vai, mais ou menos, tentar extrair do entrevistado o valor dessa ajuda para a gente colocar aí. O BPC, como já falou, isso é muito importante, né? Seja qual for a situação de pensão, de BPC ou de aposentadoria, tem que colocar aí.
seguro-desemprego, se estiver recebendo, coloca aí e orienta para ele, quando terminar de receber o seguro-desemprego, a outra parcela, ele volta ao Cade Único para retirar essa informação. Porque se ele não informar esse recebimento do seguro-desemprego, como o Otávio disse, o governo vai saber e vai dar conflito de informação. Então, é importante que ele coloque o seguro-desemprego, mesmo sabendo que vai ser durante 3, 4 meses, e quando terminar, ele venha e retira essa informação que já acabou de receber. Pensão alimentícia, muito importante, não colocar na RF ou no cônjuge, colocar na criança que recebe a pensão. A pensão é referente a Joãozinho, então, na página de Joãozinho é que bota a pensão alimentícia, tá? E outras fontes de remuneração é aquelas que a gente não tem acima e coloca aí para complementar a informação de remuneração. Mônica tem uma pergunta, né, Mônica? Pode fazer. Você escuta daqui, você. A minha dúvida é se esse somatório da remuneração, se é por mês ou se é contabilizado de todos os meses do ano que ele trabalhou. Eu não entendi bem. Se era só do mês, de um mês, baseado no mês, ou se é dos 5 meses somados. É por isso que eu não tenho paciência. Eu sei que é difícil, mas entendeu? Pronto, vamos lá. Aqui você vai informar o seguinte. No mês passado, qual foi a remuneração do trabalho dele? Por que se pergunta essa questão do mês passado? Porque quem trabalha de bico, uma semana você pode ganhar 50, noutra 200, noutra 300 e tal. Beleza, no mês passado, qual foi a remuneração efetiva recebida? Aí ele vai botar lá, ganhei R$500. Nos últimos 12 meses, ele teve remuneração, trabalho remunerado? Aí sim, aí vai informar quantos meses trabalhou. Aqui nesse valor, ele vai colocar, a sua pergunta é do valor que ele recebeu durante os meses que ele trabalhou. Ou seja, de 12 meses, ele trabalhou 6. Desses 6 meses, quanto foi que ele ganhou? Digamos que ele ganhava R$1.000 por mês. Então, aqui você vai botar R$6.000, certo? Então, você vai colocar que ele trabalhou só 6 meses e vai somar a remuneração dos 6 meses, vai botar aqui. Quando o sistema for fazer o cálculo de renda per capita, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esses R$6.000, vai dividir por 12, ou seja, a renda mensal dele não vai ser 1.000, vai ser 500. Por quê? Porque ele só trabalhou durante 6 meses. Mas o sistema, esse cálculo é feito a partir de uma remuneração anual, que é justamente para ser justo com essas pessoas que têm atividades temporárias. Por exemplo, o cara pega agora a colheita da cana-de-açúcar, arrumou um emprego, trabalhou 6 meses, mas passou o resto do ano desempregado. Então, não é justo, eu estou atualizando meu cadastro, eu estou ganhando aqui R$1.500, R$2.000, porque eu estou na colheita, mas eu passo a outra parte do ano desempregado. Então, você vai colocar o que ele recebeu e o sistema automaticamente vai pegar esse valor dos 6.000, vai dividir por 12 e vai ter que a renda mensal dele total é 500. Aí ele vai pegar esses 500 e dividir pela quantidade de pessoas. Digamos que são 5 pessoas na casa. A renda per capita dele vai ser R$100. Ou seja, uma renda que está dentro dos critérios para o próprio programa Bolsa Família, ainda, né? Que é 189, tá certo? Ficou entendido, Mônica? Eu digo, respondendo sua pergunta, ok, né? Pronto. Aí agora a gente termina, né, essa identificação da pessoa, ademais é só a repetição de todas as pessoas aqui a gente vai para o... Sim, aí a gente vai para o formulário suplementar. Deixa eu ver aqui se o suplementar está aqui. Não, eu vou... Valdeci vai começar... Sim. Vamos falar aqui dessa parte final, né, Valdeci? Essa parte aqui do bloco 9, né? Aí, beleza. Aí eu fui repetindo aqui, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. Terminei, eu venho para essa parte. Eu considero muito importante esse aviso, certo, pessoal? No momento da entrevista, dizer, olha, a senhora, lembrando que toda a responsabilidade do que está nesse cadastro é da senhora.
certo? É de quem está prestando a informação. Se caso houver algum tipo de fiscalização, algum tipo de questionamento, de Ministério Público, de tudo, vai constar o que a senhora está dizendo. A senhora está assinando e está confirmando todos esses dados. Está certo? E eu vou ler aqui uma declaração que diz aqui no cadastro. Declaro, sob as penas da lei, artigo 299 do Código Penal, que as informações contidas nesse formulário correspondem à verdade e comprometo-me a procurar a gestão municipal para atualizá-la sempre que houver a mudança em relação às informações prestadas por mim nessa entrevista ou em, no máximo, em até 2 anos, que é o período de validade do cadastro. A pessoa vai assinar, vai colocar o telefone. Bloco 10. Eu estou lá fazendo a entrevista e identifiquei que tem uma pessoa em situação de trabalho infantil. Você não pergunta, você identifica. Por exemplo, eu estou lá fazendo a entrevista, de repente lá vem um pai chegando da roça e um menino lá de 12 anos acompanhando ele. Eu digo, opa, essa criança está em situação de trabalho infantil. Aí você vai colocar aí. Como é o nome desse menino? É o João Pedro. Aí você vai colocar o número de ordem dele, do cadastro, e vai colocar o nome dele. Que é para a equipe de profissionais de assistência saber que naquela casa tem a identificação de trabalho infantil. É meio que uma tentativa como é que se diz? De identificar essas situações para que a gente possa combater, tá certo? Aí vem para outra parte, que é o comprovante de cadastramento. Então, a pessoa aqui, ó, ela vai assinar, certo? Afirmo que recebi o comprovante de cadastramento, coloca todos os dados. Aqui vocês vão preencher com o nome da pessoa, CPF, certo? O título de eleitor, o nome do entrevistador, assina, aí você vai destacar onde tem esse tracinho pontilhado. A família vai receber essa parte verdezinha aqui e isso aqui fica assinada por ela, tá certo? Esse é o formulário principal. Isso, essa parte de cima destacada fica lá no formulário, né? Ela já fica lá no formulário, que é o comprovante de todas as informações, e ela leva esse outro comprovante para casa. Quando eu estou fazendo no sistema, não tem essa necessidade. O próprio sistema vai imprimir lá o comprovante de cadastramento, que você pode imprimir, né? E a família entrega e assina a cópia para ficar arquivada. Então, quando eu estou fazendo direto no sistema, Otávio, eu fico sem nenhuma confirmação. Não, você fica, é só imprimir o comprovante de cadastramento lá do formulário. Eu vou apresentar agora o formulário suplementar 1. Pode abrir o microfone. Quando é feito diretamente no sistema, vai ter um comprovante idêntico a esse aí. Aí você vai destacar, ela vai assinar. Essa parte assinada de cima, você anexa a uma folha resumo que você vai imprimir para arquivar. Você não vai, quando é no sistema, você não arquiva o caderno, mas você arquiva uma folha resumo e com esse pedaçozinho aí de papel assinado pelo entrevistador, pelo entrevistado, para ser arquivado por 5 anos. Bom, temos aí o formulário suplementar. Esse tem que ser preenchido, tá? Acompanha. Se for manuscrito, você vai ter que preencher, transferir todas as informações da identificação e controle para ir. O nome do entrevistador, etc. Se for diretamente no computador, ele já vai preencher automaticamente. Então, no 2 aqui, vinculação a programas e serviços, é muito importante, se a pessoa participa de algum desses serviços aí, ser marcado já, tá? Programa do leite, etc., compra direta, por aí vai. O que você vai perguntando, participa de algum programa aqui da prefeitura, do programa do leite? Cozinha comunitária, tem municípios aí que tem cozinha comunitária, né? Por exemplo, outros não tem, mas programa do leite tem muita gente que tem. Exato. E você vai perguntando e vai marcando. Por exemplo, 202, indica após. Se algum membro da família foi resgatado do trabalho análogo a escravo, isso aí
você pergunta se houver necessidade, houver alguma coisa que indique que possa haver, mas aí, às vezes, até meio constrangedor, a gente tem que ter também esse jogo de cintura para a gente não constranger o entrevistado. Indique abaixo se a família ou algum membro é beneficiário de algum programa do Ministério de Minas e Energia, né? Recebe sua energia elétrica, etc. Aí você marca 1, se o comprovante de luz for no nome deles, marca 1, tá? E no campo seguinte, você bota quem é a pessoa, se é o cônjuge ou ORF, é 01 ou 02, e você vai botar o código da unidade consumidora que tem no comprovante de luz. Porque aí, quando ela pode solicitar na COSERN para vir com tarifa social de energia elétrica, né? Vai pagar menos pelo consumo. Nesse outro campo aqui é muito importante. Se você está entrevistando uma pessoa que é BPC, aí você vai marcar aí. Se é BPC deficiente, é muito importante, porque isso sai no relatório, quantos BPC estão cadastrados, é isso aí que indica. Se é deficiente, se é idoso. Programa de atenção integral à família, se é uma pessoa que está sendo acompanhada pelo CRAS, e ela está inserida nesse programa, que é levado pelo CRAS, e por aí você vai marcando de acordo com essas perguntas aí. Se não, sempre lembrar de marcar não, tá? Negativa. Se ela não participa nada do CRAS, então nenhum desses programas. O 206 é beneficiária de algum programa do Ministério das Cidades. Isso aí é complicado, né? Aqueles programas de habitacionais, aí teria que identificar qual é o programa, tem que botar aí. Isso aí, geralmente, nem aqui a gente marca, porque ninguém conhece, ninguém sabe qual é o programa que eles participaram, o nome do programa, né? Porque não é só Minha Casa Minha Vida, aí, e hoje nem é mais Minha Casa Minha Vida. Então, essa família é beneficiária de qualquer programa do Ministério da Cidade, sim ou não, você vai marcar aí. Indica abaixo se sua família pertence a algum grupo populacional. Aí tem os códigos e a descrição embaixo, se ele é cigano, se é alguma coisa nesse sentido aí. Quilombolas, indígenas, e por aí vai. Então, se ele for, aí já está marcado lá na frente, você vai buscar aí. E no sistema direto, quando você clica, ele já tem as opções abaixo para você marcar. Você não vai se preocupar em ir atrás do código, não. O sistema já informa, tá? E se você for lá no distrito, está fazendo à mão, você bota do que é, quando chegar no sistema, ele vai identificar e jogar o código. Muito importante que ele também assine essa folha aí, dessas informações que é dada. E, com relação ao caderno, termina as informações. Pronto, pessoal, é isso. Estamos abertos aí para dúvidas, perguntas, observações, caso alguém tenha a fazer sobre o formulário, agora também com relação à gestão. Vamos aproveitar esse momento aí, se tiver alguma dúvida, para a gente estar tratando com a assessoria, fiquem à vontade. Não precisa se... Pode. Não, o som você ouve aqui do meu, se caso alguém perguntar, para não dar microfonia. Alguma pergunta, alguma observação? Todo mundo entendeu? Lembrando, pessoal, a gente vai postar... Júnior, pode falar, Júnior. Bom dia, Otávio. Em relação ao cadastro, o principal, nessa opção das despesas, muitas vezes o entrevistado, quando a gente faz as perguntas, ele dá um valor superior, muito superior, porque quando a gente faz a pergunta da despesa, do gasto da renda dele, ele dá um valor bem inferior. Aí quando a gente vai fechar o cadastro, que diz que não está batendo de acordo com a renda dele. E a gente está nessa dúvida aí. Isso aí, assim, não chega a ser um problema em si. A gente sabe que as famílias, ela tem uma questão cultural, assim, até assim, é bom eu dizer que gasto muito, porque isso quer dizer que, tipo assim, que eu estou precisando, né? E a renda é bom dizer que eu não ganho nada, porque quanto mais eu tiver de despesa e menos de renda, mais eu estou precisando.
Então, não há uma lógica direta de você ter que igualar uma coisa à outra. O sistema ele dá uma observação, ele diz, olha, o valor informado nas despesas está maior do que o informado na receita. É algo a gente ter um olhar sobre isso, né? Dizer, você pode até, no processo da entrevista, esclarecer, olha, a gente está vendo aqui que você está tendo gastos muito altos, você informou que não tem nenhuma renda, será que você está informando isso corretamente? Será que a senhora não está se equivocando nesses gastos? Ou como é que a senhora consegue bancar essas despesas, já que a senhora falou aqui que não tem emprego, que não recebe ajuda? Agora, assim, sempre nesse sentido de orientar, certo? E nunca de se colocar como uma pessoa que está inquirindo lá o entrevistado. Você informou aqui que está gastando tanto e aqui que está recebendo tanto. Então, você está mentindo, bota aqui, diga onde é que você está tirando esse dinheiro, né? Assim, tudo é uma questão de postura, né, do profissional, de ter essa consciência nesse processo da entrevista, de lembrar que muitas dessas pessoas, eles até colocam um gasto que às vezes nem tem. Tipo assim, eu já vi gente dizendo que eu gasto mais de R$500 de feira de alimentação e às vezes nem gasta, nem tem essa condição. Né? Que se bem que hoje em dia, com o preço das coisas, R$500, com a inflação, com as coisas que está hoje, né? R$500 já não dá mais para nada. Enfim, então é só ter esse cuidado, sabe, Júnior? Assim, mas não tem essa obrigatoriedade de a receita ser igual à despesa, certo? É lógico que é algo que inclusive pode gerar um indício mais grave, né? Você pode, peraí, esse cadastro aqui, eu acho que essa família, pelo que ela disse, é importante ser verificada através de uma visita domiciliar, através de um assistente social, porque há grandes indícios aqui de uma irregularidade, de uma omissão de informação. Mas no momento da entrevista é ter essa cautela. Qualquer questionamento que se faça, ter esse cuidado e, se for o caso, pegar esse cadastro e indicar para o setor responsável, que geralmente as equipes, a gente já orientou isso, né? É importante ter uma equipe para se fazer visita, para se averiguar as informações, para identificar esses indícios de irregularidade, certo? Mônica, quer perguntar? Pode perguntar. Otávio, eu estava com a dúvida que eu cheguei depois, se aqui no nosso município a gente cobra todos os documentos no ato na inclusão da primeira vez e na atualização a gente cobra todos os documentos novamente. Se é realmente necessário, que eu não entendi bem essa parte, ou não. Se precisa realmente só de 2 documentos e a parte da certidão de nascimento, que se não colocar com 30 dias, a pessoa é eliminada do cadastro. Como é? Sempre que você me explicasse novamente. Bom, com relação aos documentos, você, tipo assim, qual é a lógica de pedir todos os documentos de novo? Se a pessoa já está cadastrada, já contém todos os documentos no cadastro, não é necessário você apresentar todos os documentos novamente, até porque o número de documento não muda. A não ser que, eu mudei minha zona eleitoral. Eu votava em Alto Rodrigues, agora estou voltando em Pendências. Então, eu alterei. Então, eu tenho que trazer meu título de eleitor novamente, porque mudou minha zona, mudou minha seção, tá certo? Eu tirei um novo RG. Então, eu alterei a data da emissão do meu RG. Mas o número do CPF não muda. Então, a minha carteira de trabalho, o que eu tenho que levar é documentos que, porventura, tenham sido alterados, certo? Então, não é necessário apresentar documentos que sejam os mesmos. Agora, se houver modificação, eu tenho que apresentar novamente, tá certo? O cadastro, ele tem que ter pelo menos um documento, certo? A não ser que a família seja quilombola. No caso, a criança tem que ter pelo menos a certidão de nascimento, certo? Hoje em dia, estão se fazendo muito, até a própria identidade de criança. Então, eu não acho que seja mais um problema. E outra, com a inclusão daqueles benefícios variáveis vinculada à Nutriz, as famílias estão tendo muito cuidado em fazer o cadastro, a certidão de nascimento bem recente, né? E já incluir no cadastro, tá certo? Então, é mais ou menos isso. Documentação é exigir todos os documentos, não necessariamente precisa de todos os documentos, em todas as atualizações, porque documentos muitas vezes
não precisam, não se alteram nessa numeração, apenas aqueles que, porventura, tenham sido alterados, tá certo? Quer complementar, Valdeci? É o seguinte, na atualização, Mônica, a gente pede que traga, necessariamente, não vai precisar, como o Otávio disse, não muda, mas às vezes acontece que houve uma correção de nome, que acontece muito entre CPF e o nome do RG. Então, esses dois, pelo menos, é muito importante que eles apresentem, para, se tiver alguma situação, você não vai conseguir fazer a atualização e salvar. Então, só por isso, né? É importante para você bater as informações, se são as mesmas, tudo bem. Se não, o novo documento, você pode fazer a alteração. Ok, mas às vezes tem um branqueamento no sistema, eu não sei o que acontece, às vezes fica errado o documento, e por isso que a gente novamente, entendeu? Documentos que ficam errados. A gente abre o sistema e está uma numeração errada, ou às vezes mesmo dá um branqueamento, some dados, não sei por quê. Por isso que aqui a gente tem esse hábito de pedir todos os documentos novamente para conferir tudo novamente e colocar o que está faltando, entendeu? É importante, por isso que é importante pedir, mesmo na atualização dos documentos, porque pode acontecer que o sistema tenha apagado alguma informação e você, com o documento original, você recoloca o documento do sistema. É importante, tá? Ok. Ok. Pronto, isso, né? Como esclarecido e complementado por Valdeci, não é obrigatório, mas é uma prática que pode ser adotada no sentido de auxiliar no processo da revisão cadastral, como o Mônica relatou, alguns documentos que são apagados pelo sistema, aí vai que você não pediu, a pessoa não trouxe, aí você não tem como informar, então, nenhum problema, certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma observação? Então é isso, tá certo? Obrigado aí a todos pela participação. Obrigado aí, nosso amigo colaborador Valdeci, pela explanação. Vocês todos aí, obrigado pela paciência, tá certo? Estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, qualquer apoio que precise, a gente está à disposição no nosso WhatsApp, certo? Estamos aí para ajudar no que for preciso, tá bom? Tenham todos aí um resto de dia, um bom dia para vocês, um bom resto de semana, e a gente se fala em breve. Um abraço.